Eu volto a frisar, eu sou um homem de partido, né? E o meu partido, ele está sim acima das minhas decisões. Porque quando tu te submete a uma instância partidária, quando tu te submete a uma construção coletiva de trazer pessoas para em cima de uma proposta, disputar uma eleição, tu tem que respeitar aquilo que tem poder de decisão, que é a direção do partido, né? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do A Nossa Voz Cast. E hoje eu tô com um baita de um convidado aqui. Preciso dizer, inclusive, que é uma das vozes mais proeminentes da política da fronteira oeste. Um jovem batalhador, lutador. E eu tô para dizer à frente do seu tempo. Tem quem diga que ele é um jovem velho. Eu tô para te dizer que tem muito velho que gostaria de ser tão jovem quanto ele. Com uma cabeça aberta, pensando para frente. Aliás, ele tem um lema que eu adoro e adoro muito. Fé no trabalho, fé no futuro. Eu falo de Marlon Mendes Maciel, o vereador do Progressista. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Mais uma vez, né? Mais uma vez, Júnior. Quero agradecer, dispensado eventuais exageros, mas eu agradeço muito, né? Agradeço muito, isso me honra, não só as tuas palavras, mas a tua amizade, né? E sei que cada palavra que foi dita em referência a mim na introdução da nossa conversa são verdadeiras. Então isso me honra muito, Júnior, a tua amizade. Quero dizer que hoje nós estamos aqui mais uma vez, né? Segunda vez. Até não sei se tem algum outro aí que já tenha participado 2 vezes. Então acho que é um privilégio. Não, tu é o primeiro a participar 2 vezes. Então é um privilégio maior ainda estar aqui conversando com vocês e com todos vocês que acompanham a nossa Vozcast. Tu sabe que o primeiro episódio que nós fizemos contigo, Marlon, tu foi o nosso segundo episódio da nossa trajetória. E o primeiro episódio que nós fizemos contigo era ao vivo, não sei se tu te recorda. Sim, recordo. Ao vivaço. Recordo. E nós não tínhamos ainda internet, era tudo na conexão de dados do celular, o microfone não funcionava. É verdade. Agora nós vamos entregar uma imagem melhor e um áudio muito melhor para as pessoas nos acompanharem a nossa conversa. A grande vantagem é que a nossa Vozcast sempre teve qualidade de conteúdo, né? Então, esses pequenos detalhes, né, ia contornando. E é importante contar até para vocês que estão nos acompanhando, né, Júnior? Quando eu dei a primeira entrevista aqui, os microfones não funcionavam, mas eu não sabia, né? Eu não sabia que não funcionava. Então eu tentava sempre me inclinar assim para chegar mais perto, para captar o som. E aí depois da entrevista dada, o Júnior me disse: não te preocupa porque o microfone não funcionava, era o microfone do celular mesmo que pegava, né? Era tudo do celular, cara. Agora já evoluímos, o microfone funciona. Pra tu ver. Não, isso é sinal de que a nossa Vozcast também evoluiu ao longo do tempo, verdade, né? É verdade. Marlon, antes da gente entrar propriamente na nossa conversa, eu preciso fazer um anúncio do nosso time de parceiros e aí a gente vai entrar propriamente na nossa conversa. Tem uma frase muito impactante que foi dita no nosso episódio e é sobre ela que a gente vai utilizar ela como gancho do início da nossa conversa. Eu acho que tem muita coisa pra gente trazer à luz, divulgar, publicizar, mas essa frase é uma frase que me marcou bastante. Primeiro porque daquilo que eu acompanho da política de São Gabriel, da nossa região, eu não tenho pudor nenhum de reconhecer que eu vejo que um dos melhores discursos é o teu. Sem sombra de dúvidas. Obrigado. Né? Falo isso em respeito ao vereador e falo isso também em consideração ao amigo. Né? Ao amigo Marlon. É um dos melhores discursos que a gente escuta, coerência, né? Traz à baila temas importantes, né? Enfrenta as pautas com altivez, com a cabeça erguida, com dignidade, com respeito. Traz sempre a pauta, se é para o enfrentamento, se é para a divergência, mas traz sempre para a civilidade, né, para o enfrentamento político, pura e simplesmente, sem o ataque pessoal, sem esse jogo mesquinho que muitas vezes a política nos leva, né, para esse esgoto. Né? Então, eu precisava fazer esse registro porque eu reconheço também que tu traz um pouquinho daquele romantismo do discurso político de antigamente. E tu faz isso de propósito, né? Tu gosta disso, né? Exatamente. De fazer essa mescla do contemporâneo com a liturgia da política mais antiga, né? E eu acho isso muito bonito, admirável, diga-se de passagem. E a frase que eu fiz todo esse floreio para dizer é que estou preparado para cumprir o desfecho que a história me reserva.
E é sobre isso que nós vamos conversar, sobre esse desfecho, meu irmão. Sem antes anunciar o nosso time de parceiros, o pessoal que nos incentiva e nos ajuda a trazer, como disse o nosso vereador Marlon, conteúdos de qualidade. E eu estou falando de Sindicato dos Empregados no Comércio de São Gabriel, atrás de um balcão também bate um coração. Jobim Enes Advogados, escritório especializado em direito trabalhista, previdenciário e civil. Ana Enes, OAB-RS 54040 e Valdemir Tita Jobim, OAB-RS 54035. Valmir Peças e acessórios para caminhões e veículos pesados na Avenida Francisco Chagas, 1175, em São Gabriel, no Rio Grande do Sul. Mercado do Nelson e da Lídia, no bairro Independência, na rua Ceará 774 e também no bairro Elbio Vargas, na rua Santa Helena, número 64. Produtos da terra, preço justo e atendimento exclusivo. Ela que nos conecta contigo, que leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, ela que foi responsável, inclusive, por esse salto de qualidade no nosso material de áudio e vídeo. Eu tô falando de New Life Fibra. Leva o nosso conteúdo até a palma da tua mão, na sala da tua casa, no teu quarto, na tua televisão, no teu computador ou no teu celular. E a New Life tá com promoção na conexão de 500 e 600 MB. O valor de assinatura tem um descontinho. E não só isso, ela está te dando um bônus, os dois primeiros meses da tua assinatura inteiramente de graça. Nosso parceiro também, o nosso amigo Guido Ávila, do Jornal da Cidade, Compromisso de Bem Informar. Eis o nosso time de parceiros, meu vereador, que tal? Tá na hora de voltar aqui o Fé no Trabalho, Fé no Futuro, não? Eu vou te dizer, é Champions League. Esse teu time de parceiros aí é Champions League, realmente. E a gente vê, vai ouvindo também... amigos, né? Amigos da gente, que a gente mantém relações, né, de companheirismo, de amizade, muitos anos, né? De trabalho, relações profissionais. Então, realmente a gente vê que é um time qualificado. Isso só representa e te dá o respaldo, né, Júnior, dos patrocinadores, porque reconhece no trabalho que tu desenvolve a seriedade, a credibilidade, volto a dizer, a qualidade do que é oferecido. Porque hoje, com a democratização da internet, tem muito conteúdo. Agora, existe uma separação entre conteúdo com qualidade, conteúdo bom e conteúdo medíocre, né? E a nossa Vozcast, eu acho que ela veio para engrandecer de conteúdo de qualidade, né, a nossa cidade de São Gabriel. E eu fui uma das primeiras pessoas, e isso devo dizer, que acreditei nesse projeto lá atrás, né? Acreditei nesse projeto, porque eu tinha certeza, Júnior, por te conhecer, que seria o sucesso que hoje é, né? Então, mais uma vez, eu digo que estou muito honrado de estar aqui. Vou te dizer que eu preciso dividir esse agradecimento, esse reconhecimento todo com a nossa jornalista. Ela que produz todo o nosso podcast, a Carolina Brum Corrêa. Verdade. Que seria do nosso podcast sem ela, Marlon? Tu sabe melhor do que qualquer pessoa, né? A Carolina que está nos bastidores, né? Mas o trabalho é tão importante quanto quem está na frente das câmeras, né? E a Carolina, nós temos uma amizade, somos colegas, né? E realmente também é alguém que a gente quer muito bem e que foi parceira, né, Júnior, dentro do projeto. Eu sempre digo para qualquer pessoa, né, que quando a gente tem um relacionamento, a gente é casado, as coisas têm que ter sintonia dentro de casa. Então, nada dá certo, né, se o marido pensa de uma maneira e a esposa de outra maneira, cada um puxa para um lado. Agora, quando os dois pensam na mesma linha, né, querem crescer juntos, querem ser companheiros, querem construir algo propositivo para si próprio e também para a comunidade onde vive, as coisas dão certo. E é o caso teu e da Carol, né? Porque juntos traçaram um projeto e tiraram do papel, né? Porque isso é fundamental, né? Tem uma frase que tu usou outro dia, a gente contando sobre os nossos planos futuros e graças ao bom Deus, próximos de serem realizados, inclusive, falta aqui, acredito eu, que pouco mais de um mês para a gente dar esse passo mais adiante, né? Esse passo mais importante. E tu usou uma frase que outro dia a gente conversando, assim, uma coisa que começou como uma brincadeira, né? Na verdade, nunca foi uma brincadeira. Para mim, para a Carolina, nunca foi. Sempre foi um trabalho muito sério, com responsabilidade. Carolina, inclusive, ela é jornalista formada, ela sempre puxou por esse lado, né, da gente demonstrar para as pessoas o nosso compromisso com a ética, com relação à informação, à veracidade da informação. Então, assim, fundamental. Isso tudo. E é claro, ela assina os conteúdos também do nosso canal, então, para as pessoas terem, né, essa... Mas, Marlon, a gente conversou a primeira vez, contou um pouquinho da tua história, né? Cheguei em São Gabriel pela janela de um ônibus, uma história muito bonita, um vereador muito combativo, quando ocupa a tribuna, ocupa com propriedade. Eu acredito que não só eu, muita gente para te ouvir os teus pronunciamentos, ouvir aquilo que tu tem a dizer. Muitas das vezes tu
para fazer para chamar a atenção da comunidade. Tu utiliza de alguns bordões assim que são muito inteligentes, geniais, diga-se de passagem. Né? E tu abordou vários temas importantes, a questão do transporte coletivo, tu não titubeou, por exemplo, a gente debateu ele no nosso outro episódio, tu não titubeou. A gente vai falar sobre isso ainda, mas eu gostaria de ouvir de ti, porque tu iniciou uma caminhada, essa caminhada até certo ponto estava, né, logrando êxito, e eu puxei essa frase porque além de ser uma frase forte, né, isso demonstra também daquilo que tu nos brindou como frase que eu acabei utilizando em vários episódios que eu fiz aqui, né? O que a vida quer da gente é coragem, né? Verdade, Guimarães Rosa. E eu te pergunto assim, Marlon, tá preparado para o que vem agora depois dessa situação toda? Como é que o Marlon, a pessoa Marlon tá se sentindo e como é que o político Marlon se sente, o que vem aí daqui para frente agora? Bom, Júnior, sabe que é uma linha tênue que divide o político da pessoa, né? A gente, quando entra na vida pública, e eu já vou encerrando 12 anos de vida pública, né, a comparar da minha primeira eleição, a gente realmente precisa construir uma caminhada tentando fazer uma harmonia entre a pessoa, né, a vida íntima, a vida pessoal, a vida emocional, né, e a vida pública, né, a vida que nem eu costumo dizer assim, para fora da gente, né, exteriorizar aquilo que a comunidade espera, que ela demanda, enfim, que são coisas diferentes, né, porque a comunidade ela não espera e nem deve, né, aguardar qualquer conflito pessoal ou emocional, porque a condição que eu estou de homem público é justamente para dar retorno àquilo que ela me demanda. Bueno, evidente, né, Júnior, que nos últimos dias aí, as últimas semanas, né, toda a comunidade acompanhou os fatos que aconteceram, né, e eu te digo com tranquilidade que eu estou preparado, bem como a frase que eu coloquei, né, que eu estou pronto para cumprir o desfecho que a história me reserva. Que desfecho é esse? Esse desfecho está sendo construído, está sendo escrito pela própria história. Né? A sucessão de fatos que acontece, a sucessão de acontecimentos, elas justamente vão colocando a gente no lugar que a gente precisa parar, avaliar e ver se é o adequado. Né? Então, a história ela é uma construção permanente, ela é uma escrita permanente, diária. Realmente, as circunstâncias, Júnior, elas acabaram me tirando do processo eleitoral enquanto candidato. Né? Enquanto candidato. Agora, eu sou um homem público, gosto da política, sonhei sempre ser político, me preparei para ser político. Hoje é proibido, né, politicamente correto, não pode dizer que, porque a minha profissão é ser político, né? Hoje, político não é profissão. Não é profissão. Hoje é feio dizer isso, né? Mas eu digo para a comunidade que eu nunca quis ser engenheiro, nunca quis ser médico, nunca quis ser policial, enfim, com maior respeito a qualquer profissão, eu sempre quis ser político, né? Na acepção da palavra. E me recordo, na época, nós tínhamos, antes tu quis ser padre, tá? A Carolina já não lembrou bem. Verdade, mas eu me recordo, Marlon, porque a gente é contemporâneo, né? Eu sou um pouquinho mais velho do que tu, mas a gente é contemporâneo e eu me recordo, tu ainda adolescente, talvez até pré-adolescente, participando do vereador Mirim, sim, aquela coisa toda. E sim, desde aquela época tu sempre pontuou isso, né? Que tu queria ser político. No nosso episódio tu disse isso, né? Logo depois que tu desistiu, não quero mais ser padre, eu quero ser político. Tu participou de um comício, tu viu aquilo. Exato. Então, assim, a questão toda é que eu me preparei para isso. Né? Então, a pessoa Marlon, evidente que eu fiquei aborrecido, né? Fiquei alguns dias aí, e eu expus isso nas minhas redes sociais, né? Que eu, no primeiro momento, iria tirar um tempo para eu raciocinar, para eu pensar, para eu ponderar. Inclusive, me afastei da direção do meu partido para deixar os nossos companheiros à vontade, né? Para fazer a construção que eles achassem melhor. Falar em construção, diga-se de passagem, o PP se apresenta com uma nominata de respeito, inclusive, para esse pleito, né? Uma nominata fruto do teu trabalho. Exatamente. Disso, né? A gente fez um trabalho, um esforço grande, né? Ao longo aí do período que a gente está na presidência do partido, para oferecer à comunidade nomes qualificados, nomes com chances reais de
de estar na disputa, né? Ou seja, não é simplesmente uma nominata só para cumprir tabela. A gente montou um time que realmente está preparado para jogar o jogo, né? E manter o progressista na representação popular. Exatamente. Nós queremos, o nosso partido é um partido que tem mais de 50 anos e nós queremos manter ele na tribuna da Câmara ativo, né? Então fizemos uma construção nesse sentido. E voltando à tua pergunta, Júnior, eu tirei ali alguns dias, né, como estou tirando, enfim, para fazer toda uma ponderação, para fazer todo um pensamento, junto com a minha família, me dedicando à minha família, organizando algumas coisas do mandato, que na pré-campanha acabou me tirando foco, né? Então algumas coisas eu fui deixando em segundo plano, hoje já retomei, já encaminhei o que tinha que encaminhar. Mas, do ponto de vista político, agora até respondendo, Marlon, político, e eu estou consciente da responsabilidade que eu carrego. Eu estou consciente da responsabilidade não só perante a comunidade, mas perante também aos meus companheiros de partido, aquelas pessoas que confiam na minha palavra, que acredito, né, que me brindam com o seu respeito, né? Então eu estou consciente que, enquanto homem público, eu não vou me afastar da política. Inclusive, deixei muito claro compromissos isso. Firmados, né, Marlon? Eu me recordo que tu tem uma frase que tu gosta muito de utilizar, é isso, eu não preciso assinar documento, a minha palavra é a assinatura. É isso aí. São compromissos que tu fez com todos que se apresentaram como candidatos do PP. E graças a Deus, Júnior, essa frase, e eu não assino mesmo, não assino, quem convive comigo sabe, meus colegas vereadores sabem, eu não assino documento, eu não preciso assinar. Né? Se a lei me impor, eu assino. Mas tendo só um compromisso moral, para mim tá falado. Palavra dada... Né? Tanto que na Câmara tem alguns colegas vereadores que eles sempre dizem, ó, não dá a palavra, não fecha a palavra. Quando tinha eleição para presidente da Câmara, né? Só não dá a tua palavra. Eles me pediam. Porque eles sabiam que depois de eu dizer que ia votar em A, B ou C, eu iria cumprir independente do que fosse acontecer. Né? Teve até um episódio de um determinado vereador, que não vou citar o nome, claro, mas ele me pediu o voto, eu dei o compromisso, mas fiz o seguinte comentário para ele, olha, eu vou te dar a palavra, mas tu vai ter 2 votos, o teu e o meu. Não, tô tranquilo que o fulano e tal, isso noutra legislatura, o fulano e tal tá certo comigo. E quando se aproximou da eleição para presidente da Câmara, realmente, ele me chamou e disse, olha, eu vou desistir porque eu vou ter só o teu voto e o meu. Né? Então essa é uma história que... Mas pelo menos tu deu a palavra, e foi até o fim. E fui até o fim. Aí depois fiz a minha escolha, claro, né? Mas eu acho que isso é o maior patrimônio que a gente tem, firmar os compromissos. Eu até fico incomodado, sabe? Quando alguém diz, vamos fazer um acordo aqui, vamos assinar. E eu não preciso, né? Porque se eu falar, tá falado. E isso também fez com que eu não disputasse a eleição de vereador, né, Júnior? Eu não entrei, isso é até importante esclarecer para a comunidade. Sim, né? Eu acho que foi certamente a primeira pergunta que as pessoas fizeram, mas então vem candidato a vereador. Exatamente, e até hoje, né, eu ando assim, e as pessoas perguntam, mas por que tu não concorre a vereador? Mas tu vem a vereador e tal, né? E não, né, por respeito aos meus companheiros de partido, pessoas que eu convidei para entrar para o partido, que eu convidei para concorrer, para entrar na disputa, então não seria justo e correto, né, eu chegar... com a estrutura do meu gabinete, enfim, né, já com 8 anos de mandato e dizer, não, pessoal, agora eu quero dizer para vocês que eu sou candidato a vereador. Sendo que não foi isso que eu tratei, né, embora as circunstâncias tenham mudado, evidente. Deixa eu te fazer uma pergunta sincera agora, assim, franca, Marlon. Ficou um sentimento de frustração? Ficou. Eu devo dizer que ficou. A gente, quando entra em projeto, seja ele qual for, mas a política ela até traz muita mais emoção, né? A política é algo que mexe com sentimentos, seja de entusiasmo, seja da própria frustração, mas é uma montanha-russa, né? É uma montanha-russa e ela potencializa tudo, né? Questões pequenas no ambiente político acabam se tornando muitas vezes um grande efeito que daqui a pouco não é aquele, né, o verdadeiro. Ficou um sentimento de frustração porque a gente construiu um projeto, né? E aí quando eu falo a gente, eu não estou falando de pessoas, mas de grupo, né? A gente construiu um projeto e é claro que com o andamento das coisas foram mudando várias vezes, né? Porque se tu te recordas, eu era pré-candidato a prefeito e aí depois por uma outra situação, uma circunstância política, né? Eu acabei me tornando pré-candidato a vice-prefeito. E
Então, houve uma série de situações ao longo dessa trajetória, mas sempre pensando na comunidade, sempre pensando num projeto maior, né? E realmente, quando esse projeto ele não vai à frente, e aqui eu não quero entrar pelas razões, né? Mas quando esse projeto ele é cessado, né? Óbvio que existe o sentimento de frustração, né? Porque existiu uma expectativa, né? Não só minha. Eu costumo sempre dizer, não é o Marlon, é um grupo, tá? E eu sempre tenho no meu entorno pessoas que estão nos ajudando, que são lideranças, que são importantes, apoiadores importantes de primeira ordem, e que também ficaram com esse sentimento de frustração. Então é natural, né? É natural, acredito que qualquer pessoa... Eu vou te dizer assim, Marlon, e aí aqui eu tô colocando a minha opinião. Mas ainda que seja a minha opinião, eu acredito que muita gente deva partilhar da mesma opinião que eu. Penso que perdeu muito a comunidade, perdeu muito São Gabriel, perdeu muito a região com a tua não participação no debate político. Né? Eu particularmente gostaria de te ver como candidato a prefeito, sendo bem sincero. Muito obrigado. Eu gostaria de te ver como candidato a prefeito. Eu acredito que uma candidatura tua acrescentaria muito ao debate político, no processo de tomada de decisão dos rumos que a nossa cidade vai tomar daqui para frente, enfim. Mas daquilo que se extrai assim, dessa caminhada, né? Ainda que se tenha um sentimento de frustração, tu falou, que é uma construção de grupo, e certamente muitas propostas foram estruturadas dentro dessa construção, e essas propostas não podem se perder. Sim, nem devem. Elas vão ser colocadas à disposição da nossa comunidade, né? Tu tem uma trajetória muito ligada à cultura, né? Tu gosta dessa atuação cultural, de buscar fazer esse resgate da nossa memória, da nossa história. Terceiro setor também, né? Terceiro setor. Daquilo que, passada a frustração, o que tem o progressista e o Marlon a contribuir para o debate político a partir de agora? Eu acredito que, dado esse ínterim que era necessário, né? Eu precisava desse tempo. Muitas pessoas me pressionaram quando houve a oficialização da retirada das candidaturas, enfim, né, houve uma pressão muito grande para que se tomasse uma posição. E eu tenho um amigo que ele costuma dizer uma frase, e eu repito, que ele diz, olha, não se toma decisão nem triste e nem feliz. Né? Tem que ter o equilíbrio. Né? E eu carrego isso comigo. E foi a postura que eu adotei. Tanto ainda que mais no calor da emoção, né? No calor da emoção, e muitas pessoas se perguntavam assim, mas como o Marlon não fala nada, o Marlon não fala nada, o Marlon não vai se posicionar, o Marlon não nos dá um retorno. Mas justamente porque naquele momento eu estava em um dos extremos. Né? Então eu aguardei, eu esperei passar os dias, né, até assimilar tudo, até poder fazer uma análise política. E aí entra o Marlon, homem público. Posso confidenciar? Deve. Nós, no calor dos acontecimentos, nós conversamos ao telefone. Exato. Eu me recordo de tu dizer, né? Esse final de semana eu vou tirar para botar a cabeça em ordem. Exatamente. Eu acho que tu fez bem. Exatamente. Acho que fez bem, porque traz para racionalidade as coisas, né? Exato. São uma quantidade de outras vidas que dependem da nossa decisão. Da nossa decisão. Júnior, e cada decisão traz uma consequência. Ela pode ser positiva, como ela pode ser negativa. Então, tomar uma decisão assim, em cima do laço, primeiro que não é meu feitio. Né? Segundo, que o momento não era adequado. Né? Ou seja, o momento exigia uma retirada estratégica. Né? Então, até depois eu acompanhei nas redes sociais algumas cobranças e tal. Mas o Marlon e tal. Mas aí fiz o meu pronunciamento, enfim. O que nós temos a colaborar... O pronunciamento veio na segunda-feira, né? Na segunda-feira, exato. Né? Tanto que algumas pessoas... de ambas candidaturas, diga-se de passagem, o que quero aqui ressaltar, para mim é um privilégio, e eu agradeço, né, a procura que foi feita naquela situação, enfim, de ambas as candidaturas, porque acho que isso demonstra o reconhecimento, né, do que a gente fez nesse trabalho, nesse período que trabalhamos aí pela comunidade. É aquilo que eu falei na abertura, é a questão de tu saber fazer o enfrentamento, defender com convicção o teu ponto de vista, mas fazer isso dentro do campo da civilidade, dentro do campo do respeito. Exato. Né? Não arreda uma vírgula, não um centímetro do que defende, mas sempre respeitando o lado adversário. Eu sempre digo, a gente tem que ser leal até com o adversário. Né? E o que essa lealdade quer dizer? Tu não pode avançar
entrar na honra da pessoa, entrar na vida pessoal, expor alguma coisa da vida pessoal, porque isso não compete à comunidade. Confronto de ideias. Exatamente. E aí eu gosto também dessa frase, e eu costumo dizer, eu sou como o leão do Caverá, né? O general Aurélio Lemos, aqui de Lemes de Rosário do Sul, que o leão do Caverá dizia o seguinte: eu não combato homens, eu combato ideias. Né? E eu me espelho nessa frase dele. Diga de passagem, era alguém que tinha pouquíssimo estudo, né? Mas olha a grandiosidade e a profundidade dessa Sabedoria, frase. Né? Sabedoria, né? De vida dessa frase. Nós temos a colaborar, Júnior, o Partido Progressista, e aqui eu devo incluir também o Republicanos, porque sempre esteve junto comigo, aliado de primeira ordem, né? Ângela Viedo, capitaneira Ângela Viedo, presidente do partido, uma parceira, uma amiga que assim, ó, de tantas coisas ruins que aconteceram nos últimos meses, e aí nós podemos avançar um pouco mais, né? Nós sabemos, enfim, tantas coisas que passamos, né, Júnior? Tu e a Carolina acompanharam assim mais próximo. Importante destacar para as pessoas, né? Quem olha assim, né, e não convive no bastidor não sabe, mas fica imaginando que a política tudo são flores, né? Não são. Então, aliás, são muito mais espinhos do que flores. Exato. Né? E nós enfrentamos muitas situações, enfrentamos perdas, né, nessa caminhada. Então, assim, foram muitas coisas acontecendo. Mas de tudo isso, eu extraio coisas boas. E a Ângela Viedo é uma parceira, dentre tantas coisas boas que eu destaco, né, essa amizade que você criou também com ela, né? Porque eu não tinha proximidade, não tinha relação diferente de nós, que já tínhamos lá do passado, eu com ela não tinha, né? E hoje eu posso dizer. Então nós do PP e do Republicanos, nós vamos colaborar com o debate, né? Porque a comunidade, ela, que eu sempre digo, os políticos passam, mas a comunidade fica, né? Então a gente tem que sempre pensar dentro daquilo que é possível. O que nós vamos propor? Bom, esse é o outro ponto. Isso é outro estágio, tá? Mas é claro que nós temos coisas, Júnior, que São Gabriel tem que ser urgente resolvidas. E eu vou destacar o que tu citaste do transporte público. Transporte coletivo, não. Transporte coletivo é um problema grave, é uma pauta que o PP levanta. Debate há bastante tempo. Levanta, é algo que a gente precisa levar e feito uma solução. Né? Não é por mim, não é por ti. Esse paliativo que foi tomado agora pela administração pública, pelo executivo municipal, pelo menos agora uma ação mais efetiva, né? Eu tive muitas brigas na Câmara de Vereadores com relação a esse assunto, teve audiência pública, foi bem tumultuada até, e eu devo registrar aqui, cumprimentar o que já fiz na tribuna. A prefeitura, o executivo, tomou a atitude correta. Tinha que ser feito a medida. Calamidade e o contrato emergencial. Porque não importa, os pormenores se discute depois. Tu tem que resolver a vida das pessoas. Tu tem que resolver que as pessoas precisam de transporte. É um direito. Quando a gente, na academia, né, no curso de direito, a gente aprende que, né, quando as pessoas utilizam sempre a expressão, né, direito e garantia fundamental. Ou então, isso é crime de calúnia, difamação, e bota os 3 crimes, tudo como se fosse uma coisa só. Né? São coisas diferentes. Calúnia, difamação e injúria, né? Não, e são crimes diferentes. Assim como também quando a gente fala direito e garantia fundamental, são coisas diferentes. Uhum. Uma coisa é ser direito, outra coisa é ser garantia. Pode ser direito e garantia ao mesmo tempo. O direito de ir e vir também é uma garantia de ir e vir. Exato. E o transporte coletivo é um serviço essencial justamente para preservar o direito de ir e vir das pessoas. Exato. Aqui nesse espaço, muitas das vezes, eu fiz essa denunciação junto contigo, né? Das pessoas que tinham até o horário de trabalho prejudicado por conta da deficiência da prestação do serviço, pessoas que deixaram de estudar por conta das linhas noturnas que não estavam sendo prestadas. Então, assim, é uma pauta importante e de um serviço essencial. E penso eu, claro que a gente hoje reconhece, mas demorou para acontecer, né? Exato, se arrastou muito, né? E tanto que a gente debatia e não tinha uma solução aparente, né? Existia naquela ocasião ali um conflito, né? Conflito de interesses, enfim, e depois já passou por um conflito político, e eu denunciei isso na tribuna da Câmara, fui ameaçado de processo, né? Pelo menos até agora não fui... não foi citado ainda? Não fui citado, né? Mas se for, para mim vai ser uma honra, né, receber esse processo, porque significa que eu escolhi o lado certo, que é a comunidade, né? Porque nós não podemos ter compromisso com empresa privada.
no sentido daquilo que prejudique outros. Né? A gente tem que realmente, enquanto vereador, criar condições para que as empresas possam exercer o seu trabalho, gerar emprego, gerar renda? Sim. Agora, nós não podemos ser serviçais enquanto poder público de empresa privada. E era o que estava tentando ser ou exigir, enfim, né, quem prestava o serviço. Tanto é que quando a prefeitura toma essa medida, né, de fazer a emergencial e decretar calamidade pública, aquela coisa toda, a empresa entrou com um pedido de liminar, que até agora não foi julgado o mérito. Né, eu estou acompanhando isso, pedindo que voltasse para ela as linhas. E o mais foram interessante, contratadas em caráter emergencial. E o mais interessante, para ela não fazer. Então ela queria o serviço de volta para não fazer o serviço. Então não tem nem sentido. Isso é um absurdo. Né? Liminar já nem foi concedida? Não foi concedida a liminar e o processo andou, enfim, o município foi citado, enfim, essa coisa toda. Então essa é uma das pautas do PP. Acho que a parte cultural, que é algo que me toca bastante, nós precisamos de cultura, nós precisamos terminar a obra do Teatro Harmonia, sabe? Nós precisamos fazer um enfrentamento em situações. Tem muita coisa boa acontecendo. A construção da identidade cultural, né? Exatamente. A gente vê municípios que se programam, municípios que fazem um estudo e um trabalho, muitas vezes contratam empresas já focadas e especializadas nisso, para fazer essa identidade cultural, né? Pô, mas eu vou a São Gabriel. O que tem em São Gabriel? Tu vai a Livramento, evidente que tem uma grande vantagem que é a cidade de fronteira, mas hoje já está indo para o outro lado do vinho. Agora inaugurou o Trem do Pampa. O Trem do Pampa. Então, são evoluções necessárias. Tu vai desce a Caçapava, tu tem as oliveiras. Tu vai ali para as Guaritas, em Caçapava, as Minas, né? Então... Guatambu também. A Pedra do Segredo, Guatambu aqui em Dom Pedrito, né? Dom Pedrito, vinho. Então, tu vê, nós temos um potencial bárbaro em São Gabriel. Nós somos o município que é sexto maior produtor de mel do Rio Grande do Sul. Né? Nós temos que explorar isso. Explorar não só comercialmente e economicamente, mas explorar também turisticamente, culturalmente, né? Para que tu gere... O mercado cultural, a economia cultural. Exatamente. A economia criativa também. A gente precisa mudar um pouco o foco do feijão com arroz. Né? E é isso que eu me proponho. Né? Quando eu falo que a história eu vou cumprir o desfecho que a história me reserva, é esse desfecho que eu quero construir. É isso que eu me proponho, Júnior, a acrescentar, a agregar, a somar, é olhar daqui para frente. Eu acho que nós precisamos olhar daqui para frente. Eu sempre digo que o período eleitoral, ele é um período onde a bola vai para o meio do gramado. Né? A bola vai para o meio do gramado. Os times, eles muitas vezes se misturam. Né? Os jogadores são escalados um e o outro, enfim. Né? Mas o que importa é fazer o gol. Né? É ganhar o jogo. Ganhar o campeonato, seja o que for, enfim. E eu vejo dessa maneira. O período eleitoral, a gente coloca as nossas ideias e o que passou, né, e as relações que a gente tem, e até tomar uma decisão, até construir uma nova caminhada, a gente tem que ver aonde que consegue agregar e aonde que as ideias da gente poderão ser efetivadas. Porque quando a gente montou um projeto, e aí, quando tu citou, né, quando eu estive num outro projeto, nós apresentamos ideias, nós apresentamos sugestões, né? Então, aonde que essas sugestões podem ser efetivadas? Isso tudo tem que entrar nessa equação, né, Júnior? Muito bem. Eu vou te dizer que muitas das vezes parece uma batalha de Sísifo, né? Caso as pessoas não tenham associado ainda, tem várias imagens daquele homem carregando aquele pedregulho subindo a montanha, né? E a batalha de Sísifo é justamente isso, né? A luta do Sísifo é justamente isso, que ele carrega aquela bola de pedra até o pico, e aí ela cai de novo, tu tá sempre... Né? Muitas das vezes o enfrentamento político, eu já falei isso algumas vezes, a nossa região, não só São Gabriel, agora falando da nossa região como um todo, ela precisa romper paradigmas, né? Sim, sem dúvida. Então, assim, são questões culturais que a gente precisa refletir, repensar, né? E aí, é claro, o diferente, aquele que tem a ousadia de pensar fora da caixa. Eu escrevi para o amigo Guido Ávila, inclusive, assim como tu também já foste um dos escritores, um dos colunistas do Guido. Guido foi a primeira pessoa que me deu a oportunidade de escrever. Como é que tu deixou lá embaixo? Isso é correndo. Eu tinha 15 anos, veja só.
Mas eu escrevi isso numa coluna pro Guido, falando justamente isso, né? Tentando demonstrar para as pessoas que não é nenhum crime tu pensar fora da caixa. Na nossa região parece que se estabeleceu isso, né? Pensou diferente, criminoso. Tratam como um criminoso. Uhum. Tu ousou pensar diferente, né? E romper paradigmas é quase como uma batalha de Sísifo. Porque não é assim pronto, mudei. É outro, agora não. São hábitos sim. De décadas, de séculos que são praticados que a gente precisa romper e romper hábitos. Vou te dizer mais. Eu vejo que a primeira infância é fundamental nesse processo. E vou dizer mais também. A primeira infância, talvez, comparado várias questões... O vice-governador que vai gostar muito de ouvir essa parte aí. O Gabriel Souza vai adorar. Porque ele é um dos coordenadores do Primeira Infância do Governo do Estado. Bom, então... Ele ele é o coordenador do Primeira Infância do Governo do Estado. A Primeira Infância ela é mais importante, com todo o respeito e com todas as ressalvas que eventualmente alguém pode ter, mas mais importante que a faculdade. Né? É mais importante no sentido da formação do cidadão. Porque quando ele chega na faculdade, ele já está com seus conceitos formados. E aí é muito mais difícil na academia fazer essa transformação de pensamento. É muito difícil. É muito difícil. Eu tinha um amigo até que Deus deu o céu para ele, mas ele dizia uma frase muito interessante. O adulto é irrecuperável. Ele dizia. Tá, mas aí eu vou ter que mudar. Eu vou ter que ir diferente, porque eu acredito na transformação do ser humano. Como diria Raul Seixas, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu me recordo que na disciplina de Teoria Geral do Estado, meu professor Carlos Eduardo, ele dizia isso, né? A minha missão aqui é desconstruir conceitos. Aliás, desconstruir pré-conceitos. Né? Então, desconstruir valores para reconstruir valores fundados nos princípios da academia. Mas tu há de concordar que é muito mais difícil. Muito mais difícil. Tu te desfazer de valores, princípios... É muito mais difícil. Então, eu vejo que assim, um foco na primeira infância, né, é fundamental nessa mentalidade. E isso, Júnior, não é para o ano que vem. Não é para daqui a 4 anos. Né? Os candidatos a prefeito estão postos, enfim, e não devem cometer essa ilusão de dizer que algo vai ser mudado e transformado no curto período de 4 anos. Nós temos que mudar uma mentalidade que nos é imposta de mais de 100 anos. Né? Um município que tem mais de 150 anos. Então, não é da noite para o dia essas transformações. Transformações estruturais, né? Exato. Todo e qualquer plano, todo e qualquer projeto, ele precisa ter previsões de curto prazo, médio e longo prazos, né? E a gente está falando de reformas estruturantes. Sim. Romper paradigmas. Sim. Mudanças culturais, né? Isso não se dá da noite para o dia. E é importante que essas construções sejam feitas com muita transparência e publicidade. Com muita disposição para o diálogo. Para tu conseguir demonstrar para as pessoas que, olha, essa transformação, essa mudança que nós estamos fazendo não vai ter resultado imediato. Mas dali 10, 15, 20 anos nós vamos sentir a diferença disso. Por isso a importância desse diálogo prévio, de esclarecimento com a comunidade, essa disposição para o diálogo. Tu acha que muitas das vezes não é isso que está faltando? Com certeza, não há dúvida. Até porque para fazer algo assim, precisa ter um plano, precisa ter um planejamento, precisa ter equipe. Né? Então, isso não pode ser simplesmente uma conversa e, então, segunda-feira nós vamos lá no bairro. Não, tem que ser algo planejado, a curto, médio, longo prazo. Né? Justamente por isso, Júnior, eu entendo também que essas reformas estruturantes, né? Esse termo bem político, né? Bem político. Reformas estruturantes, né? Mas de fato são, né? Elas são necessárias. Elas são necessárias não só no segmento cultural, enfim, porque eu acredito que a partir do momento que a gente tiver uma mudança de pensamento, a gente tem uma mudança de comunidade. Eu costumo dizer que municípios da metade norte do estado, talvez pela sua colonização, talvez pela sua situação econômica, enfim, não vou entrar no mérito, mas existe um sentimento de pertencimento, sabe? Tu conversa com o morador, tu conversa com as pessoas daquela comunidade, tu vê que elas têm um sentimento de pertencimento à comunidade que elas vivem, né? E eu vejo na metade sul do Rio Grande do Sul algo totalmente oposto a isso. Não, isso daí eu não tenho nada que ver, isso aí não é meu, isso daí é da prefeitura, isso daí eu não, sabe? E é isso que nós temos que mudar.
É isso que nós temos que mudar. Porque se não mudar esse pensamento, não adianta nada. Até mesmo para a preservação do patrimônio público, né? Preservação do patrimônio público, eu acho que a gente tem que diversificar a questão econômica, né? Volto a dizer, a gente tem aqui na região da fronteira, o que é óbvio, né? Porque nós somos um dos maiores PIBs agropecuários do Brasil. Verdade que a atividade agropastoril, ela passa como uma das principais atividades econômicas, né? Aliada ao comércio, etc. e tal. Agora, nós precisamos ampliar isso e criar pequenas atividades, né? Como eu falei aqui, do mel. E não é simplesmente vender mel. Tu entende, Júnior? Quando a gente fala assim, eu sempre defendi muito mel, até pela minha ligação com o deputado Afonso Ram, eu sempre tive uma ligação muito forte com o pessoal da Casa do Mel, somos apicultores e tal, né? E quando eu falo em mel, muitas pessoas pensam assim, é botar a caixa de abelha lá fora, é extrair o mel, né, centrifugar e vender. Não, nós temos subprodutos. Mas mais do que isso, nós temos que fazer disso também uma atividade ligada ao turismo. Ecoturismo. Então, né? Ecoturismo. Tem municípios na Serra que tem, né, a Rota do Mel. Então, isso é algo brilhante, fora do comum? Não, isso é algo simples, né? Mas isso é pensar fora da caixa. Né? Isso é arriscar, isso é montar uma equipe para fazer uma captação, seja de recurso, seja de pessoas, enfim, é um trabalho que tem que ser feito. Eu me recordo do Natal Luz de Gramado, por exemplo, quando foram lá buscar o Joãozinho 30, saudoso Joãozinho 30, para criar toda esse produto que é hoje o Natal Luz de Gramado. Produto. E eu vou te dizer mais, o Festival de Cinema de Gramado, já que a gente falou em Gramado. Outro produto, né? Tu sabes como que aconteceu o Festival de Cinema de Gramado? Compartilha para nós, pra gente ver. O Festival de Cinema, ele era em Porto Alegre. E aí, num dado momento, né, por um motivo específico e tal, não podia ser lá no local que era. E aí tinha o prefeito de Gramado, que estava junto nessa reunião e tal, e ele ouviu e disse, olha, vamos fazer em Gramado, né, porque o meu município tá aqui, tá recém se desenvolvendo e tal, e tal. E o pessoal ficou assim, mas... Porque Gramado ainda não era a potência que é hoje, né? Não é Gramado, né? Não é Gramado como é hoje. As pessoas têm uma imagem de Gramado e acham, né? O próprio nome já diz, né? Então era um descampado, enfim, era uma região difícil, inclusive, de ter, por ser serra, né? De ter as construções, enfim, foi todo um planejamento a ser feito. E o prefeito, na época, disse, não, mas me dê uma oportunidade, vamos fazer uma edição em Gramado, né? E aí colocaram ali no período do inverno, aquela coisa toda, e deslanchou. Os artistas foram para Gramado, e o nome não era Festival de Cinema de Gramado, né? Era o Festival de Cinema. E foi uma coisa, um sucesso, uma apoteose tão grande, que a partir dali se tornou, não, vai ficar em Gramado agora. E potencializou o município. Aí virou o Festival de Cinema de Gramado. De Gramado, exatamente. Então, as coisas não são por acaso. Né? As coisas, elas, às vezes, precisa ter a iniciativa, tem que ter uma mente pensante que toma a iniciativa. Eu costumo dizer isso. Tá? A oportunidade surge para quem está preparado. Exato. Então, assim, muitas das vezes tu tem que fazer a tua oportunidade, né? Mas para tu fazer a tua oportunidade, tu tem que estar preparado, não tem? Exato. Então, assim, tem uma infinidade de coisas que a gente se questiona às vezes, Mauro. Por exemplo, a gente tem aqui uma produção artesanal fantástica, a gente tem aqui uma produção agropastoril fantástica, a gente tem uma infinidade de pequenos empreendimentos em São Gabriel, Produtos Gênesis, que já foi um dos patrocinadores aqui, é um exemplo. Tem uma linha de materiais de limpeza que são produzidos aqui em São Gabriel. Nós temos aqui a fábrica de chocolate, né? Não é a do William Wonka, mas é um chocolate já tradicional aqui para nós e para a região. E eu te pergunto assim, né, do ponto de vista, até mesmo para o ecoturismo, né, gosto muito de salientar isso. O bioma Pampa representa pouco mais de 2% do território nacional. Isso é pouquinha coisa maior do que o Pantanal, por exemplo. Né? Do estado do Rio Grande do Sul, pouco mais de 60% do estado é o bioma Pampa, o resto é Mata Atlântica. Então, assim, eu te pergunto assim, o que a nossa cidade faz, por exemplo, para vender aquilo que a gente produz? Exato. Sabe que eu devo fazer uma ressalva, eu acho que a feira, tem uma feira dos produtos da Terra dos Marechais, muito embora o nome eu acho muito grande, né? Mas a ideia é muito boa. A ideia é boa, né? Mas precisa ser aprimorada.
Conveniada com o governo do estado, enfim. Aprimorada. Então, quando eu falo que precisamos de pessoas que agreguem, que o PP, voltando um pouquinho na política, que o PP e os republicanos têm pessoas para agregar, quando eu falo isso, eu estou me referindo a situações como essa. Pegar coisas que estão boas, mas potencializar aquelas coisas. Né? E eu vejo que essa questão da feira, por exemplo, é uma porta aberta, né, para tentar potencializar justamente essa questão. Agora, há necessidade de um incentivo maior? Claro que há. Há necessidade de tu ampliar as relações que São Gabriel tem comercialmente, né? Seja os vínculos com o governo do estado, seja com o governo federal, seja com as câmaras setoriais, enfim, seja com os conselhos regionais de desenvolvimento. Evidente, né? Isso tudo precisa ser feito uma análise e um planejamento, volto a dizer, a médio e longo prazo. Curto, médio e longo prazo. Porque tem coisas que tu não pode simplesmente dizer, não, em 4 anos nós vamos fazer. Não vai fazer, porque não é nem a falta de vontade, não tem como. Né? Essa é um outro aspecto cultural. Né? Primeiro que isso é uma questão nacional. Via de regra, a política, o campo político te vende a ilusão de resultado imediato. Sim. E a gente nunca consegue construir nada a médio e longo prazo. E a gente sabe que vamos pegar a educação, por exemplo. Educação é um investimento de longo prazo. Sim, não existe... mas tem investimentos na educação que são de curto prazo? Tem. Material escolar, uniforme, isso tudo é de curto prazo. Claro. Tu apresenta resultado imediato. Sim. Agora, tudo que visar qualidade de ensino, por exemplo... São ações que demandam tempo para sedimentar, enfim. A própria qualificação dos professores é algo... Não é de uma hora para outra. Isso é uma questão cultural, isso é romper um paradigma, da gente conseguir demonstrar para a nossa comunidade, para a nossa região, olha só, gente, ficar pensando só de 4 em 4 anos não vai resolver o nosso problema. Exatamente. Assim, independente do campo ideológico, independente do partido político, algumas coisas precisam ser... Como diria a expressão popular, pedra de toque. Isso aqui tem que ser uma bandeira de todos nós. Exatamente. E eu acho que nós vivemos numa comunidade razoavelmente pequena, né? E muito embora com exceções, claro, mas nós temos muita gente boa que, de repente, pensa diferente de nós. E isso não significa que seja ruim. Né? Porque é justamente nesse confronto de ideias, é justamente nessa troca de divergências, pode assim dizer, que pode nascer coisas boas. Que nasce a convergência. Que nasce a convergência, perfeito. Então, o que eu vejo, Júnior, que aí volto no que eu disse, a questão do pertencimento. Quando tu tem o sentimento de pertencimento a uma comunidade, tu não quer saber de que lado o Júnior de que lado o Marlon é. Não, é a comunidade. Então, tu tem ideia boa, tu não vai guardar para ti. Tu vai compartilhar. Daqui a pouco aquela ideia não é tão boa como tu achava e outra pessoa tem um complemento e aí se torna algo que melhor realmente... Exatamente, que seja melhor ainda. Né? Então eu vejo realmente, mas isso é um processo... E a nossa fronteira, São Gabriel se coloca nisso, a nossa fronteira ela tem um ranço político muito forte nos municípios que vem lá de trás. Né? Os municípios sempre tiveram os seus dois lados, né? Como o próprio Rio Grande do Sul, Chimangos e Maragatos, né? Inter e Grêmio, essa coisa toda e tal. Isso é importante, eu acho que a marca da posição é importante, mas tem muitas situações que isso é prejudicial. Nós estamos falando aqui num cenário hipotético, num contexto de uma maturidade política que a gente ainda precisa chegar. E aí tu vê, eu citei os Chimangos e Maragatos, e eu estou citando uma revolução que faz 100 anos, né? E nós ainda estamos como eles. Então, é algo de se perguntar. O gaúcho tem muito isso, esse orgulho de dizer, mas aqui no Rio Grande, ou eu sou de um lado ou eu sou do outro. Ou eu sou de um time ou eu sou do outro. Né? É importante, é bonito, faz parte da nossa história, da nossa cultura, concordo, mas nós precisamos ir para além disso. Né? Porque as gerações estão mudando. E nós não podemos ficar tomando decisões e atitudes sempre pensando nessa barreira que se criou. E os municípios mais da fronteira têm isso muito mais forte.
Pode perceber. Tu vai ver um debate em Santa Maria, já é uma cultura, até por ser uma cidade universitária, um pouco diferenciado e tal. Tu já consegue ter um leque de ideias um pouco maior, até por ser, evidente, um município muito maior. Agora, quando tu pega municípios de porte médio para pequeno, volto a dizer, principalmente na fronteira, na região da fronteira oeste, tu vê já uma coisa um pouco mais arraigada, né? Uma coisa mais difícil. Um debate mais de moralidade. Exato. Do que de proposta, de projeto, de planejamento. Então, assim, esse debate do ponto de vista moral, eu acho que tem que fazer o eleitor, né? Os políticos, de modo geral, eu me incluo neles, a gente precisa debater as questões práticas, as questões que são demandas da comunidade e como resolvê-las, né? Porque também ficar simplesmente ecoando críticas e críticas, debates e debates que não se chega a lugar nenhum, até que ponto isso realmente traz para a comunidade um benefício? E aí nós vamos falar em desenvolvimento, mas que desenvolvimento nós vamos ter enquanto a gente estiver debatendo apenas situações que não se efetivam em nada? Então acho que isso também serve para pensar, né, Júnior? Perfeito. Marlo, o certo é que coragem não vai faltar e disposição para contribuir para o processo também não falta. As propostas, eu fiz questão de trazer a conversa para esse ponto justamente para a gente demonstrar que existe sim um arcabouço de propostas, sim, de proposições que o progressista pretende apresentar ou já apresentou ou vai apresentar, enfim. Sim. A contribuição não se encerra por aqui, pelo contrário. Esse período todo, esses dias que tu tirou para colocar a cabeça no lugar, também serviu para te reanimar? Sim, devo dizer que... Eu me recordo que na tua nota tu dizia justamente isso, né? Não era um adeus. Exatamente, era até breve, né? Tanto que eu fiz questão de frisar na nota que não estava deixando a política. Porque muitas pessoas, elas entenderam de tal maneira que, pelo fato de eu não ser candidato, que eu estava então me afastando da política, né? E não vou me afastar da política porque é algo que está em mim. Eu sou um ser político, então, a menos que outras circunstâncias de fora pessoal façam com que eu tome outro caminho. Mas eu não pretendo me afastar da política. Agora, é óbvio que eu sou, acima de tudo, um homem de partido, né? E me orgulho de dizer isso, porque hoje está cada vez mais comum, né, essa troca de partidos e tu acha que a pessoa ainda está naquele e numa conversa tu percebe que ela já não está mais. E eu tenho muito forte isso comigo, e até lá na Câmara, meus colegas, eles destacam, vez e outra, até em algum discurso, né? O único aí vereador que tem compromisso com o seu partido é o vereador Marlo. Num tom até de brincadeira, mas com muito respeito, claro. E isso para mim é motivo de orgulho, né? Então, me reanimou no sentido de ouvir as pessoas. Esses últimos 20 dias, Júnior, eu até brinquei com amigos, disse, olha, eu tô igual um guru, né? Porque eu recebi tanta ligação, recebi algumas pessoas na minha casa, enfim, ouvindo, compartilhando, né, anseios, compartilhando frustrações, compartilhando sonhos, compartilhando futuro, né? Então foi uma troca tão bacana que não só me reanimou, mas como também, devo dizer aqui, coloco um pouco de aspas, mas também me consolou, né? Porque muitas vezes a gente enxerga que determinada situação é um ponto final. E muitas pessoas que se aproximaram de mim nesses últimos 20 dias aí, elas demonstraram não, que é um ponto e vírgula, né? E basta que a gente possa escolher a melhor forma de seguir daqui para frente, né? O importante é continuar contribuindo com a comunidade. Disso tu não te afasta. Não me afasto e não devo, e é um compromisso que eu tenho, né? Porque eu tenho muitas coisas boas ainda, que eu acredito, a colaborar, né, com a comunidade de São Gabriel. Volto a dizer, me preparei para isso, né? Quero colaborar, se houver o espaço para que isso aconteça, né? Agora, é claro que eu sempre digo, o futuro, a Deus pertence, né? Embora pareça clichê, mas é o fato. É o fato, né? E o futuro que eu falo é amanhã, depois, um dia por vez, entende, Júnior? Então, é isso que eu estou vivendo, um dia por vez, sempre
pensando naquilo que eu vejo que é melhor para a comunidade, não há dúvida, mas também aquilo que é melhor enquanto Marlon, pessoa, enquanto Marlon, chefe de família, pai, marido. Então, tudo isso entra nessa equação. Né? As coisas não são tão simples como parece. Às vezes a pessoa diz, mas vai para cá, vai pra... Ideias todo mundo tem, né? Sugestão todo mundo tem. E eu agradeço o carinho de muitas pessoas, mas há vários fatores que entram dentro do arcabouço de possibilidades. Né? Agora, que eu me reanimei nesse período que eu me recolhi, isso com certeza eu posso dizer que sim. Através das demonstrações de solidariedade, do carinho que as pessoas demonstraram contigo. E mais ainda, o que me tocou muito, a credibilidade que as pessoas fizeram questão de ressaltar que viam em mim. Né? Porque eu acho que, saindo um pouco do lado emocional, mas o reconhecimento ao meu trabalho como vereador, o reconhecimento à minha postura como político nesses últimos anos. Eu recebi telefonemas e mensagens, que vou guardar com muito carinho, de pessoas que eu não esperava, inesperadamente. Né? E a pessoa, olha, eu sempre te admirei, nunca tive a oportunidade de te dizer, mas acho que agora é o momento de eu te falar, enfim e tal. E eu agradeço. Né? Algumas pessoas, olha, acreditava no projeto que tu estava inserido e acho que tu teria realmente condições de colaborar, enfim, etc. Né? Então, isso realmente, então, é o que toca a gente, esse reconhecimento, Júnior, ao Marlon político, porque eu vejo que valeu a pena. Eu vejo que o que eu construí lá atrás, que era um sonho de guri, né, que isso hoje é uma realidade. Né? E podem, quem achar que deve, enfim, fazer qualquer crítica a qualquer atitude minha. Mas o mais importante é que não pode questionar justamente essa credibilidade que as pessoas demonstraram ver no nosso trabalho. Seriedade, né, mano? Seriedade na condução das coisas. E é aquilo que a gente salientou na abertura, né? É saber fazer a divergência, saber fazer o enfrentamento sem desrespeitar a pessoa, né? Sim. Mas o confronto de ideias. Dentro do cenário que se tem hoje, né? O Partido Progressistas e o Republicanos, que em tese é o grupo político da onde se tem essa sustentação do Marlon, ele já se definiu. Sim. Definiu os seus rumos. E o Marlon, o que pretende daqui para frente? Como é que vai ser a postura do Marlon daqui para frente? O que eu posso te dizer, Júnior, e dizer a todos que estão nos acompanhando, é que eu jamais vou me afastar do que eu penso, do que eu acredito, jamais vou me afastar daqueles que caminharam comigo nos momentos difíceis, né? Jamais vou me afastar de pessoas que apostaram em mim, seja lá na primeira eleição, seja na minha eleição que eu fui eleito, na reeleição, ou então agora nessa pré-candidatura, enfim. Né? Isso é um fato muito claro para mim. Né? Que a construção que a gente faz da vida pública, ela não é isolada. Ela não pode ser isolada, porque o risco de fracasso é muito grande. Né? Então, o meu partido, ali no período das convenções, tomou a sua posição. Né? E eu acredito que, por condição dessa situação, né, ouvindo a sua militância, o Republicanos que estava conosco também, né, tomou o seu caminho, nós temos a colaborar dentro do grupo onde o partido está. Tá? Eu acho que eu devo isso às pessoas, devo isso aos meus eleitores, né, às pessoas que acreditam que a gente tem que tomar uma posição. E aqui eu vou citar, Júnior, algo que tu me comentou na minha entrevista, né? Que é de ficar em cima do muro e a turma, de um lado a turma do inferno e a turma do céu, né? Se a gente ficar em cima do muro, o inferno já ganhou. Exatamente. Então a gente não pode, né? Eu, enquanto homem público, eu preciso tomar uma posição. E é óbvio que eu sou um homem de partido e dentro das possibilidades, com maior respeito, né? Maior respeito a outra candidatura, enfim, ou a qualquer pretensa liderança que esteja fora dessa linha, né? Com maior respeito, mas eu sigo a orientação, sigo os meus companheiros, sigo aqueles que acreditaram, apostaram e que reconhecem o trabalho que a gente faz. Ou seja, segue aquilo que o progressista, aquilo que o Republicanos definiu como destino. Exatamente. Muito bem. Eu volto a frisar, eu sou um homem de partido, né? E o meu partido, ele está sim acima das minhas decisões, porque quando tu te submete a uma instância partidária, quando te submete a uma construção coletiva
de trazer pessoas para em cima de uma proposta, disputar uma eleição, tu tem que respeitar aquilo que tem poder de decisão, que é a direção do partido, né? Tu tocasse num ponto importante. Eu sempre enxerguei o processo dessa forma, sabe, Marlon? Aquele que pretende o executivo, ele tem que estar disposto a construir e a conceder. Sim, não há dúvida. E a construção ela é feita justamente dessa forma, né? Com várias pessoas, várias mãos, né? E quem pretende o executivo, ou até mesmo quem pretende a representação popular no parlamento, não pretende por si. Ele deixa de ter vontade própria, exatamente, passa a ser uma vontade coletiva. Exatamente. E mais, né, Júnior? Eu faço parte do diretório estadual do partido, né? Então, a gente tem uma relação política partidária que ela vai além dos limites de São Gabriel, né? Aqui na região, na coordenação regional do partido. Então, as nossas ligações progressistas e partidárias, e às vezes é difícil até para quem está acompanhando ficar pensando, não, mas partido, não tem que seguir partido, eu voto em pessoas. Eu respeito quem pensa assim. Não é o meu caso, né? E sei e peço que também respeitem essa minha posição. Eu sou um homem que, quando escolhi um partido, e demorei na época para escolher, mas quando escolhi um partido, eu sabia que estaria submetido a eventuais situações que o partido iria conduzir, né? Eu vou te dizer, Marlon, que o sistema proporcional provoca isso. Eu já li alguns artigos em relação a essa situação, algumas análises de cientistas políticos sobre essa questão. E o sistema proporcional de escolha dos nossos representantes, e eu estou falando do parlamento, Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativas de Estados, Câmara dos Deputados, Senado Federal. Senado Federal não, porque é por majoritário, né, o mais votado. Mas o sistema proporcional, ele provoca essa distorção, né, da representação política e muito mais atrelada à pessoa do que ao partido, né? Isso é um debate já de longa data no nosso país, né? Tanto que a perda das identidades, das ideologias partidárias. Tanto que há a busca por candidaturas independentes de partido, né? Justamente para isso. Mas eu te digo assim, eu respeito muito o teu posicionamento e eu falo muito sobre isso, né? Quem quer ter a liberdade de escolha política não pode pertencer a partido político. Exato. Porque a partir do momento que tu te filia a um partido político, tu te subordina à vontade daquele partido, daquela coletividade, né? Exato. E muitas das vezes a decisão que o coletivo, que a maioria do partido toma, é contrária a tua, mas como tu te filiou, tu precisa te curvar à decisão da maioria. Alguns partidários ainda não entenderam isso. E, lamentavelmente, quando os partidos tomam suas decisões, alguns partidários tendem a traçar rumos divergentes, né? E não respeitam a cartilha partidária. Isso aí é da ordem de cada partido. Dificilmente a gente vê, fulaninho foi expulso porque não apoiou a decisão do partido. Isso deveria acontecer, até para se criar essa cultura. Exatamente. Né? Aí eu acho que o rumo seria outro, né? Se fosse assim. E eu vou te dizer... Eu, quando me afastei da presidência do partido, agora, nesse período de convenções, foi justamente para deixar os protagonistas, que eram os candidatos a vereador, tomar a sua posição. Eles fizeram a sua escolha. E eu tenho que respeitar isso. Eles discutiram entre eles, com a direção do partido, e tomaram a sua posição. Eu pergunto, Júnior, e evidente que, né, de modo metafórico, né, a pergunta, mas o que pensariam? O que a comunidade pensaria se, diante do meu grupo político, de pessoas que eu tenho uma identificação de muitos anos, né, que estão do lado, o deputado federal que eu apoio há 12 anos está de um lado e eu estivesse do outro lado? Não faria sentido, então, eu pertencer a um partido, né? Por isso que eu ressaltei aqui, respeito qualquer um que postula a candidatura a prefeito de São Gabriel, que acho que é um ato de coragem, né? Agora, também entendo que eu não posso simplesmente tomar uma decisão minha, porque não é o Marlon, né? É o partido onde eu faço parte, onde eu sou um soldado que, quando me coloquei à disposição e o partido me convocou para ser pré-candidato a prefeito, eu acatei o que o partido disse. Então, como é que agora eu não vou acatar o que o partido decidiu, né? Perfeito. Gente, eu conversei hoje aqui com Marlon Mendes Maciel. Fé no trabalho, fé no futuro. A fé continua inabalável, Marlon? Inabalável. Inabalável. Eu acredito que a fé é o que nos mantém. De todo esse processo, tu já conseguiu sintetizar isso numa grande lição, num grande aprendizado?
Ou ainda está amadurecendo isso contigo? Já, mas digo que vou manter em reserva. Mas depois do processo... Vamos deixar o processo eleitoral andar e depois eu vou colocar... Mas sim... Vamos combinar então aqui, vamos fazer o nosso terceiro episódio. Nossa trilogia. Nossa trilogia, porque daí tu já vai pegar... Primeiro que tu pegou o estúdio no seu início, com uma estrutura ainda muito precária, agora um pouquinho melhor. E a gente vai dar um passo adiante, a nossa Vozcast, o projeto da nossa Vozcast vai dar um passo muito importante, muito em breve, questão de pouco mais de um mês, e que vai nos colocar na condição, assim, do ponto de vista de infraestrutura, qualidade de material, para competir com os maiores projetos de podcast do país, sem dever em absolutamente nada. Muito me orgulha poder fazer esse anúncio para as pessoas. A gente já fez esse anúncio, inclusive, até no Fala Doc, lá com o Romeu Bertoia, com o Giancarlo Bina, que também são nossos parceiros nesse passo que nós vamos dar. E a gente pode encerrar nossa trilogia. Quem sabe tu nos conta sobre esse grande aprendizado que todo esse processo já te proporcionou. Vamos deixar esse compromisso. Realmente. Evolução como político e como pessoa? Sim. Sem dúvida nenhuma, né? Nietzsche já dizia, o que não nos mata nos fortalece. Exato. E lição para a vida, tá? Que muito embora eu tenha 33 anos, né, e se Deus quiser vai me dar saúde para que eu possa avançar, mas eu acho que é uma lição para a vida. E eu não vou sintetizar nos últimos acontecimentos, né? Mas sim de um contexto geral. Dos 12 anos como... Dos 12 anos e principalmente desse período de pré-campanha, enquanto candidato, a pré-candidato a prefeito, pré-candidato a vice-prefeito, né? E pré-candidato a nada, né? Então, a gente acabou chegando nessa situação. Uma dessas foi um passo atrás, para a gente poder dar um passo seguro à frente, lá na frente. Exatamente. É melhor um passo seguro do que um passo em falso, né? Fato. Valeu, meu irmão. Marlon Mendes Maciel, muito obrigado por atender o nosso chamamento, o nosso convite. Muito obrigado por prestar todos os esclarecimentos. Mais uma vez eu reitero, lamento que tu não esteja participando do debate, né, como candidato, como candidato a prefeito. Eu tenho certeza absoluta que tu acrescentaria e muito no nosso debate político, auxiliaria e muito na tomada de decisão. Mas te conhecendo como eu te conheço, eu tenho certeza que de uma forma ou de outra tu ainda vai contribuir e muito para este processo de agora e sem dúvida nenhuma contribuirá e muito para os próximos processos que estão por vir. 2026 é logo ali, 2028 não é num piscar de olhos, meu amigo. Largos dias tem 100 anos. Vamos em frente. Muito obrigado, Júnior. Obrigado a todos que nos acompanharam e com certeza vamos transformar todo lamento, frustração, qualquer sentimento em força, né? E volto a dizer o que Guimarães Rosa disse, o que a vida quer da gente é coragem. E coragem não nos falta. Muito bem. Gente, tchau, tchau.